Boa tarde a todos, estamos iniciando o nosso Connect Sport dessa segunda-feira, início de mais uma semana aí. Desejo a todos uma semana abençoada e produtiva, que possamos alcançar os nossos objetivos e que cada dia dessa semana seja dias abençoado. E vamos iniciar aí o nosso Connect Sport dessa segunda-feira, trazendo para vocês as notícias aí do final de semana, né? Temos muitos assuntos no nosso programa de hoje. Vamos falar dos grandes jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro da Série B. Temos aí o Cruzeiro fazendo uma grande campanha aí. Vamos falar dos times também da Série B aí, os outros jogos. Vamos falar também do futebol internacional. Tivemos grandes jogos aí com encerramento de alguns campeonatos europeus aí. E vamos estar falando aqui dentro do nosso Connect Sport, além do Minuto Olímpico aí, com o nosso comentarista Gabriel Sanches. E é um Connect Sport recheado para manter vocês bem informados do mundo dos esportes. Por isso, vem com a gente e vamos começar o nosso Connect Sport de hoje, apresentando quem vai fazer o programa ao meu lado hoje, é o meu comentarista diretamente do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os amigos da Connect. Pois é, Gabriel, no final de semana tivemos aí vários jogos interessantes. Estou animado aqui para poder debater sobre todos esses assuntos aí agora. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Gabriel, e desde já quem pergunta aí, às vezes o pessoal que acompanha o nosso Connect Sport sabe que também tem o Daniel, né, diretamente de Vitória no Espírito Santo. O Daniel hoje está um pouco doente, não vai conseguir participar do nosso Connect Sport nem de hoje, nem de amanhã, mas quarta-feira ele retorna aí ao nosso programa zerado e eu desejo aí melhoras ao Daniel que está acompanhando aí o nosso Connect Sport. Melhora, Daniel, e quarta-feira ele está de volta aí para contribuir demais aí com o nosso programa. Bom, Gabriel, mas vamos começar falando do Campeonato Brasileiro. Tivemos um dos jogos mais movimentados, está aí na tela, né? O Corinthians empatando com o Internacional pelo placar de 2-2, jogando no Beira-Rio, né? Um jogo movimentado, cheio de gols. E também há uma triste polêmica aí de racismo, né? Envolvendo o lateral português do Corinthians com o Edenilson aí. Queria que você falasse aí sobre essa partida aí, esse grande jogo que tivemos, o Internacional empatando com o Corinthians pelo placar de 2-2. Vamos falar de futebol primeiro, né? Grande jogo entre Internacional e Corinthians. Essa rivalidade que já é grande já desde muito tempo, né? Desde 2005, que a gente vem vendo aí vários jogos entre Corinthians e Inter que são bastante pegados, né? Com muita vontade de ambas as partes. E foi mais um grande jogo. O Inter começou melhor. No primeiro tempo, acho que foi bem melhor que a equipe do Corinthians, teve mais chances, chegou mais ao ataque. Não é à toa que saiu por intervalo vencendo pelo placar de 2-1. Grande partida do Alan Patrick, né? Que na minha opinião foi uma excelente contratação da equipe do Internacional. Jogador que estava muitos anos lá no Shakhtar e agora ele está de volta ao futebol brasileiro. O Edenilson também, que estava recuperando seu bom futebol, né? Ele teve essa queda de rendimento no começo do ano. Muita gente criticava ele, né? Do pessoal do Internacional, torcida, mas ele parece que voltou à boa forma, está jogando muito bem. E a equipe do Corinthians conseguiu arrancar um ponto importante, né, cara? O Jô entrou no segundo tempo, fez o gol do empate, coloca o Corinthians numa situação boa. Acho que empatar com o Internacional no Beira-Rio não é um resultado ruim, pelo contrário, a equipe do Corinthians está fazendo um bom início de brasileiro e está conseguindo aí, aos poucos, continuar aí seguindo bem no Brasileirão e quem sabe para brigar pelo título até o final, né? Exatamente, Gabriel, disse tudo, né? A gente teve um grande volume de jogo por parte da equipe do Internacional, né? Que até nos minutos finais estava vencendo a partida e o Corinthians ali, graças ao jogo, conseguiu garantir um pontinho ali e sair com um ponto importante aí, continuando na liderança dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Agora eu faço a pergunta, Gabriel. O Internacional apresentou no Beira-Rio, jogando no sábado, uma grande intensidade de jogo, principalmente por causa da atuação do Alan Patrick, né? Que foi uma grande contratação feita pelo time colorado. Agora eu te falo, quanto que o Alan Patrick pode contribuir para essa equipe do Internacional? Olha, demais, cara. Na verdade, na minha opinião, o Alan Patrick poderia contribuir para qualquer equipe no futebol brasileiro. Não digo sendo talvez aí o titular absoluto, né? Mas no Inter ele né? Ele vai ser esse cara. E é um cara que tem uma visão de jogo muito boa, tem uma finalização muito boa, sabe cobrar faltas muito bem. E é um cara muito importante, um jogador de muita qualidade que já tinha passado pelo Inter, né? Ele também já tem passagens aí por Flamengo, Palmeiras e Santos também aqui no futebol brasileiro. Foi revelado pelo Santos, aquele Santos ainda lá do Neymar, né? Do Ganso e tudo mais, né, lá para 2010, 2011. É um jogador muito bom e não é à toa que passou muitos anos na Europa, né, cara? Jogando no Shakhtar, jogando em alto nível e volta agora para o futebol brasileiro depois de toda essa situação envolvendo lá na Ucrânia. E, na minha opinião, muitos times aí que talvez estejam em melhores condições que o Inter perderam a oportunidade de contratação. O caso do Corinthians, por exemplo, poderia ser um time
que poderia ter ido atrás do Alan Patrick, o próprio Flamengo também, times aí também como São Paulo, e acabou indo para o Internacional, que foi uma excelente contratação e um cara que vai dar muito trabalho esse ano. É isso aí, uma grande contratação aí por parte do Internacional. Eu vi ali em questão tática que ele contribuiu muito para essa equipe do Internacional nesse empate de 2-2. Foi autor de um dos gols da partida, né? Deu uma dinâmica a mais para esse time do meio de campo do Internacional. É uma peça fundamental que pode fazer o Inter retornar aí e quem sabe apresentar um bom futebol aí dentro do Campeonato Brasileiro. O É Internacional apenas o apresentou segundo a jogo grande dele, né? intensidade. Oi, pode falar, Gabriel. Não, desculpa, é apenas o segundo jogo dele com o Internacional, então tem muita coisa para mostrar ainda, né? Exatamente, né? E o ponto positivo fica que o Inter jogou nessa partida assim, o que a gente sempre espera, né? Um time um pouco mais intenso, um time que agrida mais o adversário. E por parte do Corinthians foi um ponto fundamental, né? Empatar com o Internacional no Beira-Rio não é nenhum demérito. E fica aí um ponto para cada lado, né? Pro Corinthians, o Corinthians ainda segue na liderança. E pro Internacional, o Internacional esse ponto aí não é nada bom, né? Porque o time jogando no Beira-Rio e estava vencendo a partida. É um ponto aí que para a equipe colorada precisava dos 3 pontos aí, mas é um ponto que o Internacional segue aí para tentar uma retomada e fazer uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, falamos dessa grande partida que tivemos ontem, dessa grande partida que tivemos no sábado, melhor dizendo, né? E vamos falar de um outro jogo movimentado que tivemos sábado, Gabriel, que foi o Flamengo empatando com a equipe do Ceará pelo mesmo placar dessa partida, né? 2-2. Queria que você detalhasse aí a sua análise sobre essa partida aí entre o Flamengo enfrentando a equipe do Ceará. Mais uma atuação decepcionante por parte do Flamengo, né? Impressionante como o Flamengo não vem jogando bem já de algum tempo isso. O Flamengo é bem verdade que logo no começo abriu o placar com o gol de cabeça do Ilharão, mas se você for ver os melhores momentos, as duas únicas grandes chances do Flamengo foi o escanteio que saiu o gol do Arão e a falta que saiu o segundo gol do Arão. O Flamengo não criou muitas oportunidades. Na minha opinião, o técnico Paulo Souza está perdido no comando da equipe do Flamengo. Ele não consegue mais achar um padrão de jogo. Os jogadores também estão confusos. A diretoria está confusa. Está tudo confuso no Flamengo. E ficou a prova isso no sábado, com o empate com o Ceará. O Ceará com 9 desfalques, né, que também não vencia há muito tempo. Acho que desde a primeira rodada que não ganhava o jogo, né, desde aquele jogo contra o Palmeiras, no Allianz, que doideira, né? O Ceará desculpa, não ganhou, né, empatou com o Flamengo, né, mas não ganha desde aquela partida. Mas acho que foi um empate com sabor de vitória para a equipe do Ceará. Na casa, estava perdendo o jogo. Tivemos um pequeno probleminha aí com o nosso comentarista, conexão. Tá me ouvindo? Estamos tendo um pequeno probleminha aí com voltou. Programa ao vivo é assim, acontece. Voltou. Deu uma oscilada o seu sinal ouvindo, aí, Gabriel? mas tá de volta. Pode prosseguir com a sua análise, Gabriel. Parei aonde? Você estava falando da equipe do Ceará, né? O Ceará aí, que esse empate sim. é com gosto de vitória para a equipe cearense. Sim, exatamente, eu me confundi, né? Realmente saiu com gol de vitória. O Ceará que empatou o jogo em mais uma falha aí do Hugo Souza, né, no final do jogo. E o Ceará que também jogou com 9 desfalques, né, cara? Tava muito desfalcado, inclusive com 10, se você contar que o Vina logo no começo do jogo acabou saindo com estiramento na panturrilha. Foi um cara que fez muita falta. E o Ceará mostrou entrega, mostrou vontade e buscou esse empate o tempo todo. Já o Flamengo não. O Flamengo estava lá, aceitou o jogo do Ceará, recuou o time. E desculpa, um time que você tem Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, seu time que tem o João Gomes, que é um baita jogador, que tem 2 laterais de qualidade, você não pode ficar recuado contra o Ceará, com 9 desfalques, um time que está nas últimas colocações do campeonato. Então, assim, o Flamengo está uma bagunça. Para o Ceará, esse pontinho foi de extrema importância, né? O Ceará com esse pontinho ali chegou à 18ª colocação. É bem verdade que ainda está mal no campeonato. E o Flamengo está na 16ª colocação com apenas 6 pontos. Então, assim, é inadmissível um time como o Flamengo estar nessa posição. E então, acho que a diretoria tem que rever muita coisa. O Paulo Souza ficou claro que ele não deu certo no Flamengo. Ele realmente é um técnico aquém do Flamengo. Ele não tem condições de trabalhar no Flamengo, assim como muita gente na diretoria, no departamento médico, não tem condições de estar no Flamengo. E o Flamengo precisa rever isso se quiser ir ainda brigar, quem sabe, do Brasileiro, Libertadores e tudo mais. E pelo lado do Ceará, fica também aí o alerta, né, cara? Tudo bem que tá com muitos desfalques e tudo mais, mas é um empate importante, mas a equipe está apenas com 4 pontos e precisa recuperar aí as suas pontos no Campeonato Brasileiro. Exatamente, Gabriel. Bela análise. E antes de eu fazer minha análise, temos recados aí, produção, de que acompanha o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. O Ateliê ali, Borogodó. Boa tarde, Connect Sport. Boa tarde aí ao Ateliê Borogodó. Muito obrigado pela audiência do nosso Connect Sport.
O Atelier Borogodó. Jogo decepcionante da parte do Flamengo no final do jogo. Exatamente, tá aí o pessoal do Atelier Borogodó, né, fazendo a sua análise aí sobre essa partida do Flamengo. Muito obrigado pela audiência de vocês e a gente aqui do Connect Sport desejamos um abraço para vocês. E vocês que ainda não seguem aí o nosso Connect Sport, as redes sociais da Connect Brasil TV, siga-nos em todas as redes sociais Connect Brasil TV SP para vocês ficarem antenados ao nosso Connect Sport e a toda a programação que vai vir por aí da Connect Brasil TV SP, entre elas a estreia aí do novo podcast aí do Gabriel, o Talkboard, um podcast diferenciado aí que vai trazer música e skate aí, um programa aí que vocês vão acompanhar a partir de sexta-feira às 4 da tarde. Por isso, siga-nos nas redes sociais aí da Connect Brasil TV para vocês ficarem antenados a esse grande programa. Bom, Gabriel, e a gente seguindo aí o nosso Connect Sport, falando por parte do Ceará, né? O Ceará, esse empate aí, por mais que teve 9 desfalques, né? Mas o Ceará aí consegue esse empate aí com gosto de vitória, mas a equipe cearense precisa realmente melhorar o seu desempenho dentro do Campeonato Brasileiro, porque um campeonato tão equilibrado, a gente sabe que quando perde pontos nessas primeiras rodadas lá na frente, acaba fazendo falta, e eu vejo esse parâmetro na equipe do Ceará. O Ceará que está fazendo um bom campeonato na Copa Sul-Americana, mas dentro do Campeonato Brasileiro está decepcionando até o momento, então fica aí o alerta para o trabalho do Dorival Júnior, que a equipe cearense precisa melhorar muito seu desempenho dentro desse Campeonato Brasileiro. E por parte do Flamengo eu vejo também, principalmente por parte do Paulo Souza, ele insistindo no método de trabalho que não está dando certo. O Flamengo tem boas peças dentro do seu elenco, mas essa diversificação tática por parte do Abel Ferreira não está dando certo e ele segue fazendo essa insistência, o que acaba acarretando o mau desempenho da equipe do Flamengo. Por isso que eu te faço essa pergunta, Gabriel. O Paulo Souza aí segue insistindo num trabalho, num método de trabalho que não está dando certo por parte do Flamengo. Você acha que aí com a sombra do Jorge Jesus, o Paulo Souza possa ser demitido da equipe do Flamengo? Cara, sendo bem sincero, na minha opinião, já era para ter sido demitido há algum tempo. Inclusive, acho que assim, acho que a diretoria do Flamengo é muito orgulhosa, não consegue reconhecer que errou, errou e feio ao trazer o Paulo Souza. Se tivesse esperado mais um pouquinho, tinha contratado o Jorge Jesus novamente, mas por questão de orgulho, não foi atrás do Jorge Jesus, acabou indo atrás do Paulo Souza. E assim, cai aqui entre nós, o Paulo Souza parece ser um cara gente boa, foi um cara vitorioso como jogador de futebol, um cara que foi bicampeão da Champions League, que jogou no Juventus, no Borussia Dortmund, na Inter de Milão, só em time grande, no Sporting de Portugal também. Mas como treinador, ele não tem uma carreira sólida, né? Sua melhor campanha foi com o Basel da Suíça, onde foi campeão suíço em 2015, e depois disso nunca mais ganhou título. Inclusive, o seu melhor trabalho depois disso foi uma oitava colocação no campeonato italiano com a Fiorentina. Ou seja, realmente ele não vem de bons trabalhos, inclusive na Polônia, a equipe da Polônia na Eurocopa do passado, onde ele era o treinador, uma das piores seleções de todas da Eurocopa, não venceu um jogo, eliminado na primeira fase. Então, assim, o Paulo Souza não era um bom técnico, com todo respeito a ele. Como eu disse, parece ser uma pessoa muito gente boa, um cara que está buscando, mas ele não é. Né? Por exemplo, comparado ao Luiz Castro, ao Vitor Pereira, treinadores portugueses que estão aqui no Brasil, ele é inferior aos dois. Então, assim, o Flamengo precisa reconhecer que errou e precisa, né, quem sabe, trazer o Jorge Jesus. Tem até outras opções. Tem o Carlos Carvalhal também, né, com um treinador que o Flamengo também sempre namorou, que acabou de rescindir com o Braga de Portugal. Tem também o Leonardo Jardim, que também é um treinador que já foi campeão francês com o Mônaco também, da época do Mbappé, Bernardo Silva e tudo mais. Então, assim, a diretoria precisa reconhecer que errou e, assim, tentar trazer um técnico de melhor qualidade para, quem sabe, tentar salvar esse ano do Flamengo, já que o Flamengo está uma bagunça em todos os sentidos. Exatamente, grande análise aí do nosso comentarista Gabriel. Você disse tudo, né, Gabriel? Com o elenco que o Flamengo tem, com os jogadores à disposição, Paulo Souza ainda tentar mudar a forma tática da equipe, tá atrapalhando o desempenho do time em campo, né? Sei que tinha mais alguma observação a fazer, Gabriel? Time de Série A. Não, então, foi o que a gente estava falando. 6 pontos em 6 jogos, o time na 16ª colocação, aproveitamento pífio contra time de Série A. Então, assim, a diretoria tem culpa? Tem, mas o treinador também tem, insiste em erros. Né? Por exemplo, no jogo do Ceará, no intervalo, ele tira o Ayrton Lucas e passa o Mateuzinho para a lateral esquerda, sendo que já tinha o Marcos Paulo, que é um lateral esquerdo, no banco. Ele vai e faz o quê? 10 minutos depois, ele bota o Mateuzinho na direita, tira o Isla e bota o Marcos Paulo. Então, assim, ele tá muito confuso. Então, assim, os jogadores não compram a ideia do técnico, não adianta, que não vai dar certo. E ficou claro que os jogadores do Flamengo não compraram a ideia do treinador Paulo Souza.
É, exatamente. Quando você tenta implementar uma filosofia de trabalho igual o Paulo Souza tenta implementar nessa equipe do Flamengo, Forçado, né? os jogadores também têm que entender essa ideia, mas essa diversificação tática, a gente vê o Flamengo às vezes jogando no 4-3-3, às vezes num 3-5-2, às vezes num 3-4-3, essa diversificação tática que ele tenta implementar conforme o adversário que o Flamengo enfrenta, acaba atrapalhando muito essa equipe. E o pior é que quando ele vê que o desempenho tático não está dando certo, ele acaba fazendo essas alterações ousadas e que acaba também acarretando de uma forma má o desempenho do Perseguido mais Flamengo ainda. dentro desse campeonato brasileiro, né? É o que a gente pode falar, né? Com as alterações aí meio que aleatórias, né? Aí por parte do Paulo Souza. Mas vamos ver aí como que o Flamengo vai se comportar aí, tanto a direção quanto o Paulo Souza para as próximas partidas. Bom, Gabriel, a gente falou da equipe do Flamengo e vamos falar da equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras que venceu a equipe do RB Bragantino jogando no sábado, né? Pelo placar de 2-0 aí, tendo gol aí dos seus principais atletas aí, que é o Danilo e o Rafael Veiga, marcando aí por parte da equipe do Palmeiras. Gabriel, fique à vontade para fazer sua análise sobre essa grande vitória da equipe do Palmeiras. Vitória importante para o Palmeiras, né? O Palmeiras, assim como o Flamengo, também tinha começado o campeonato meio mal, né? Dando alguns tropeços aqui, um tropeço ali, e agora consegue vencer bem em casa. Um time que está bem estruturado, um time que vem jogando muito bem. Então foi uma vitória contundente e foi uma vitória de afirmação por parte do Palmeiras. Grande resultado por 2-0, como você bem falou, com gols do Danilo, do Rafael Veiga. O Rafael Veiga que tem 24 pênaltis convertido em 24 tentados. Impressionante aproveitamento do Rafael Veiga, cobrando pênalti. O Danilo, que acabou de ser convocado pela seleção brasileira, está com moral em alta, está jogando muito bem, volta a marcar gols. E o Palmeiras, que está começando a engrenar. Aos pouquinhos e pouquinho vai começando. Começou um pouquinho morno no Campeonato Brasileiro, mas já conseguiu uma vitória hoje importante. Tem Libertadores no meio de semana, a equipe está bem classificada, então pode poupar os seus jogadores também para a próxima rodada do Brasileirão. Então, assim, uma vitória muito boa do Palmeiras. E o Bragantino, que também talvez esteja pensando um pouquinho mais agora na Libertadores, né? Tinha uma gordurinha para queimar no Brasileirão. Tem um jogo importante no meio de semana também pela Libertadores, que pode valer em vaga, pode ter resultado em eliminação. Então, acho que foi um resultado que já era esperado. O Palmeiras, por jogar em casa, tinha essa vantagem e soube usar bem essa vantagem e consegue uma vitória muito importante por 2-0. É, exatamente, Gabriel. O Palmeiras é um time que dificilmente oscila, né, dentro desse campeonato brasileiro e conta com peças que ajudam muito a equipe, independente da mudança tática do Abel Ferreira, né? O Palmeiras aí, por mais que enfrentou a boa equipe do RB Bragantino, né, uma equipe que me agrada muito porque tem um trabalho consolidado pelo técnico Maurício Barbieri, é uma equipe que joga nesse 4-4-2 ali do meio para frente, é uma equipe muito dinâmica com Johan, Eric Ramírez, conta com a presença diária aí com seu grande atleta, o Ítalo, que está sendo diferencial dessa equipe de Bragança Paulista nessa temporada. Vai jogar contra o Palmeiras, que com esses destaques individuais e principalmente com a grande fase do Rafael Veiga, é muito difícil para essa equipe do Palmeiras. E o Palmeiras aí, mais uma vez, graças aos seus destaques, consegue uma vitória importante aí para a sequência do Campeonato Brasileiro de 2022. E temos recados, produção, aí de quem está nos acompanhando. Miguel Sanches, boa tarde, equipe Connect. Chegou a melhor hora do dia. Boa semana a todos. Muito obrigado, Miguel, por sempre acompanhar o nosso programa, um telespectador fiel aí do nosso Connect Sport. Desejo aí um abraço para você e uma ótima semana. Não só para você, mas a toda a família Sanches também, que está sempre aí presente no nosso Connect Sport. Renato Sanches aí, mais uma vez a família Sanches presente no nosso Connect Sport. Boa tarde, Connect. Boa tarde, Renato Sanches. Um abraço. E é isso aí. E você também que quer fazer uma pergunta a mim, ao nosso comentarista Gabriel Sanches, fique à vontade que a gente faz o programa aqui para você. Se você tem alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão aí dentro do nosso Connect Sport, fique à vontade aí também para comentar no nosso programa. E também não se esqueça de compartilhar e nos seguir nas redes sociais Connect Brasil TV SP. Bom, Gabriel, agora vamos falar aí da equipe do Fluminense, né? O Fluminense que está vindo numa crescente aí sob o comando do Fernando Diniz aí, conseguindo a sua terceira vitória frente ao comando do Fluminense, vencendo a equipe do Atlético Paranaense, né? Pelo placar de 2-1, contando também com o Germancano, né? Fazendo uma grande atuação aí. E o Fluminense que parece que está engrenando aí sob o trabalho do Fernando Diniz. Não, com certeza. O Fluminense, por enquanto, está renascendo das cinzas, né?
depois da chegada do Fernando Diniz, que foi muito criticada, inclusive por mim, por você, por todos, acho que por todo mundo, né? A contratação do Fernando Diniz, inclusive pela torcida tricolor, mas o Fluminense, e principalmente também o Fernando Diniz, deu uma resposta aí à altura para o torcedor tricolor. O Fluminense vem ganhando jogos, vem jogando muito bem e consegue mais uma vitória no Brasileirão, uma vitória importante, já que o Fluminense também estava na parte de baixo da tabela, agora a equipe está na 12ª colocação, então deu uma afastada ali da zona do rebaixamento, consegue essa vitória importante. O Germancano, aí, principalmente como ele também é um cara muito importante para o Fluminense, né? O jogo do Fluminense passa muito pelo se o Cano vai estar num dia bom ou não, e no sábado ele estava num dia ótimo, marcou 2 gols, inclusive o segundo ali, deu um pouquinho de sorte, na minha opinião, que ele está meio de canela, só que o chute sai tão desviando assim, que a bola bate na trave, tirando totalmente o goleiro do Atlético Paranaense da jogada, a bola bate na trave e entra, 2-1 pro Fluminense, o Fluminense jogou bem, e deu sorte também, né, que o Pablo, por exemplo, teve uma chance na pequena área, a bola bate na canela dele, sobe pro tiro de meta, então assim, belo resultado, o Luiz Henrique voltou a jogar muito bem, é um desfalque importante pro Fluminense, o Luiz Henrique, né, agora com a volta dele, o Fluminense tá jogando melhor, o Ganso tá jogando muito bem também, então o Fluminense está jogando muito bem e mereceu a vitória, e vamos ver se consegue dar sequência no trabalho, já que quinta-feira tem um jogo de vida ou morte pela Sul-Americana contra a equipe do União Santa Fé. Bom, Gabriel, agora eu faço a pergunta assim, já emendando a minha análise, mas fazendo uma pergunta para você dentro dessa questão que eu vou levantar aqui no nosso programa nesse momento. Eu vejo aí o Fluminense, eu já tinha falado em outros programas aqui anteriores, analisando a equipe do Fluminense, os jogadores acatando essa ideia do Fernando Diniz e sendo muito fiel a ela, desde a primeira partida contra o Júnior Barranquilla, até com o empate do Palmeiras, que eu analisei muito de perto, que foi uma equipe de muito toque de bola, né? Uma equipe de transição, saindo do toque de bola, principalmente do goleiro Fábio ali sendo muito exigido, e o Fluminense armou ali esse esquema de 4-4-2, passando muito pela compactação da parte defensiva, a parte do meio de campo, e também chegando a bola com mais qualidade para o Luiz Henrique e para o Germancano na parte da frente, a linha ofensiva do Fluminense. Você acha que com essa tática que o Fluminense vem tendo, na questão tática e com o crescimento do desempenho da equipe, o que você analisa onde o Fluminense pode chegar dentro desse campeonato brasileiro sob o comando do técnico Fernando Diniz? Assim, o Fluminense, desde o começo do ano, muita gente já colocava expectativa no Fluminense, pelas contratações que a equipe fez, por manter também uma base. O Fluminense vem de 2 campeonatos brasileiros muito bons, onde conseguiu se classificar para a Libertadores nos 2, né, tanto em 2020 quanto em 2021. Então, o começo foi muito decepcionante para todos, né, não só para a torcida do Fluminense, mas para todo mundo que acompanha o futebol. E agora parece que está retomando aos poucos. Foi o que a gente falou. Tem o Luiz Henrique, que é um cara muito bom, tem o Cano, tem as contratações do William Bigode, que é um cara muito importante também, do David Braz também, que chegou, que é um bom zagueiro, um cara que é muito experiente. A chegada do Cano também foi importante. A recuperação do Ganso foi mais importante ainda, um cara que parecia estar ali perdidão no Fluminense, parecia que não queria mais nada com nada e tudo mais, e de repente ele ressurge também jogando muito bem. Então, assim, a chegada do Natan também, que era do Atlético Mineiro, um cara que também é muito bom de bola, foi importante. E o Fluminense sabe usar muito bem sua base também, né, cara? Como a gente falou, jogadores como o próprio Luiz Henrique, o próprio Martinelli também, o André, que é um baita jogador. E aí sim, com esses jogadores, com essa mescla de juventude, com experiência, o Fluminense pode chegar assim bem no brasileiro, pode se classificar para a Libertadores, tem condições para isso. Resta saber se o Fernando Diniz vai conseguir aí, né, da Liga. É bem verdade que o começo foi promissor, mas o Campeonato Brasileiro é muito longo, tem competições paralelas, como a Sul-Americana e também a Copa do Brasil, então o Fernando Diniz tem que saber dosar isso também, e se o Fluminense souber dosar isso, souber usar a sua experiência e sua juventude, pode chegar assim longe e pode chegar numa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E Gabriel, já emendando outra pergunta aqui por parte da equipe do Atlético Paranaense, né? A gente falou que a gente defendeu muito essa tese da continuidade do trabalho dos técnicos brasileiros aqui no nosso programa, e a gente mesmo falou, foi por votação unânime, tanto na minha questão, a sua opinião e a opinião do Daniel, que o Fábio Carille não deveria ter sido demitido da equipe do Atlético Paranaense, né? Mas bancou a contratação do Felipão aí agora o Atlético Paranaense retrocedendo, porque é uma nova metodologia de trabalho, é uma nova filosofia tática por parte do Felipão, e o Fluminense e o Atlético Paranaense aí começou vencendo a partida contra uma vitória sobre o Tocantinópolis, mas perdeu essa partida contra a equipe do Fluminense. O que você espera aí, analisando essas duas partidas aí na sua visão, do trabalho do Felipão frente à equipe do Atlético Paranaense? Cara, a verdade é que assim, o Atlético Paranaense perdeu peças importantes. E se você for pegar o brasileiro do ano passado como comparação,
a equipe do Atlético Paranaense terminou a competição na 15ª colocação, se não me engano, quase sendo rebaixado. O que salvou a equipe foi o título da Sul-Americana, que foi um título muito importante contra o Bragantino, e chegar até a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então isso acabou meio que mascarando a má campanha que a equipe fez no Brasileirão do ano passado, onde quase foi rebaixado com o Alberto Valentim. E nesse começo é preocupante também. Como você falou, na Copa do Brasil, a equipe eliminou muito bem o Tocantinópolis, vencendo os 2 jogos por goleada. Então isso pode mascarar um pouco. Na Libertadores já nem tanto, não está tão bem assim. A equipe realmente vem de derrota, está numa situação complicada. Tem inclusive um jogo muito importante, né? Na quarta-feira contra o Libertad do Paraguai. É um jogo de vida ou morte para a equipe do Atlético Paranaense. Está numa situação complicada, está em último colocado no seu grupo, então precisa ganhar de qualquer maneira. Então, assim, talvez por isso o Filipão possa ter poupado alguns jogadores desse jogo de sábado contra o Fluminense, pensando na quarta-feira, só que aí acaba perdendo mais um jogo importante, como a gente falou, pelo menos pela equipe do Ceará também, né, que é uma equipe que também está priorizando a Sul-Americana, pode fazer falta lá na frente esses pontos perdidos. Eu acho que perder o Fluminense jogando fora de casa não é nenhum demérito, não é nenhuma vergonha para o Atlético Paranaense, até porque o Fluminense tem um time muito bom, tem um time muito competitivo. Então, acho que é um começo muito que a gente não pode analisar muita coisa, né? Porque quinta-feira, no jogo contra o Tocantinópolis, era um jogo... Na quarta-feira, desculpa, né? Era um jogo que não tinha muito o que analisar. O Atlético Paranaense era amplo favorito, tinha tudo para ganhar e golear, e foi o que aconteceu. Quanto o Fluminense, foi um jogo ruim que a equipe fez. O Fluminense teve mais posse de bola, teve mais chances, mas o Atlético Paranaense tem que pensar agora na frente, cara. Tem que pensar na frente, porque não pode chegar na 25ª, 26ª rodada, lá em 16º, 15º, 14º, porque senão chega nas últimas rodadas brigando para não cair. E eu acho que ninguém lá do Atlético Paranaense quer isso, né? Ninguém quer rebaixamento. Exatamente, Gabriel. Bom, falamos do trabalho do Felipão, né, frente ao Atlético Paranaense, falamos do Fernando Diniz dirigindo a equipe do Fluminense e vamos falar de outro clube carioca que parece que está engrenando nesse momento aí sobre o comando do Luiz Castro, que é a equipe do Botafogo, né? O Botafogo consegue uma importante vitória diante da equipe do Fortaleza pelo placar de 3-1 jogando aí no Castelão. Gabriel, eu queria que você detalhasse aí sobre essa importante vitória do Botafogo. O jogo foi no Newton Santos, tá? Não foi no Castelão, não. Exatamente, a correção aí. Fica a correção aí. Não ser justo com o Fortaleza também, né? Não, vamos lá. O Botafogo, uma vitória muito importante da equipe carioca. Teve uma partida um pouco nervosa, talvez, no começo do jogo principalmente. Não é à toa que o Moisés abriu o placar para o Fortaleza logo aos 14 minutos. Mas aí veio a recuperação, veio a retomada alvinegra, né, aos 40 do primeiro tempo, o Ceballos foi expulso de maneira infantil, deu um carrinho por trás, já tendo cartão amarelo, e no lance da falta saiu o gol do Erisson, e isso aí inflama o torcedor que lotou o Engenhão, inclusive com a presença do John Textor, né, que no final do jogo se emocionou, pegou o bandeirão, fez aquela festa toda, e aí no final do jogo, aos 44 do segundo tempo, Patrick de Paula, ele mesmo, né, que teve um começo talvez um pouquinho também inconstante no Botafogo, marca o gol de falta, contou com a ajuda do Iago Pikachu, né, que a bola desvia na barreira e entra, e aí no final o Daniel Borges ainda marca o último gol, na minha opinião foi até gol contra, mas tá aqui dizendo que foi gol do Daniel Borges, né, e o Botafogo consegue essa vitória por 3-1, uma vitória que coloca o Botafogo no G4, e a torcida do Botafogo, cara, deve estar muito feliz, e é para estar feliz mesmo, é para estar esperançoso, né, se você talvez pegar um torcedor do Botafogo há um ano atrás e falar assim, ó, daqui a um ano seu time vai estar, né, com um novo dono, jogando bem no G4 do Brasileiro. Acho que nenhum torcedor botafoguense ia acreditar nisso. Então, acho que o torcedor do Botafogo principalmente tem que curtir o momento e tem que pensar em coisas boas e um futuro próspero, porque o John Textor parece ser um cara sério, parece ser um cara que quer ajudar o Botafogo e está ajudando bem. Né, trouxe boas contratações, como é o caso do Vitor Cuesta, como é o caso também do Saraiva, do Tietê, do Patrick de Paula, né, do Vitor Sá também, que é um bom jogador. Então, assim, o Botafogo está aos poucos encaixando, lembrando que também foram várias contratações assim, de última hora, então o Botafogo ainda não teve tempo ainda, quem sabe, de entrosar todo mundo, né, o Luiz Castro, que também, na minha opinião, é um baita técnico que vai dar muito trabalho, né, então o Botafogo tem que aproveitar o momento, tem que continuar, aproveitar também que não tem uma competição paralela, né, só a Copa do Brasil, que vai ser mais pra frente, mas, por exemplo, essa semana vai ficar a semana toda trabalhando no próximo jogo do outro final de semana, então tem que aproveitar esse momento para somar pontos no Brasileiro e quem sabe chegar lá brigando na parte de cima nas últimas rodadas.
Exatamente, Gabriel. Você fez uma questão na sua análise aqui, que é esse grande trabalho que o Luiz Castro tem desempenhado frente à equipe do Botafogo, e aos poucos a gente já tinha falado Já há aqui no pouco nosso tempo, né? programa. Quando esses reforços derem liga, a equipe do Botafogo vai crescer muito, né? Que a gente vê o Patrick de Paula mesmo foi o diferencial na partida contra o Ceilândia, e foi diferencial novamente na partida de ontem contra a equipe do Sim. Fortaleza. Vai ser um diferencial para o Botafogo aí no decorrer da temporada, e uma contratação que eu acho bastante interessante para a equipe do Botafogo estava aparecendo aí na nossa imagem, que é o Matheus Fernandes, né? Meia que veio do Portimonense de Portugal, é um meia ali que dá Lucas uma Fernandes. dinâmica a mais. Pode falar, Gabriel. Não, é Lucas Fernandes o nome É, dele. Lucas Fernandes, exatamente, né? É um jogador que dá uma dinâmica a mais para essa equipe do Botafogo no meio de campo, né? E também foi revelado pela equipe do São Paulo e pode ser o diferencial para essa equipe do Botafogo. Eu estou muito entusiasmado, gosto muito do estilo de jogo implementado pelo Luiz Castro, e eu acredito que o Botafogo tem tudo para dar liga aí e fazer uma grande campanha dentro desse Campeonato Brasileiro. Bom, Gabriel, tivemos grandes jogos aí também no decorrer dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber os seus destaques aí das demais partidas, né? Tivemos o São Paulo vencendo a equipe do Cuiabá pelo placar de 2-1, o Santos sendo derrotado aí pela equipe do Goiás pelo placar de 1-0. Tivemos também o empate do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do América, enfrentando a equipe do Atlético Goianiense, perdão, e o América Mineiro perdendo para a equipe do Coritiba. Queria que você desse os seus destaques aí sobre esses grandes jogos que tivemos dessa rodada. Vitória importante do São Paulo, né? Vencendo de virada. É bem verdade que o São Paulo foi um pouquinho ajudado pela arbitragem, né? No jogo de ontem, um pênalti que, na minha opinião, não aconteceu, né? Em cima acho que foi o André Anderson, né? Que sofreu o pênalti, mas o Caleri não teve nada a ver com isso, bateu e fez. No final, o Nicão também desencantou, né? E fez o gol aí da vitória do Tricolor Paulista, que com essa vitória assume aí a terceira colocação, também está numa crescente boa o São Paulo, né? Como você bem falou também, a vitória do Atlético Mineiro sobre o Atlético Goianiense também por 2-0 no sábado, uma vitória que o Atlético Mineiro estava precisando, já que também estava vindo aí resultados ruins do Brasileirão, então consegue essa vitória, uma recuperação vencendo por 2-0, com o Hulk fazendo gol. Então tá aí a vitória importante da equipe do Atlético Mineiro. O Juventude, né, cara, que venceu o Avaí jogando fora de casa pelo placar de 2-1, inclusive com dois jogadores a menos, né, conseguiu uma vitória aí na raça a equipe do Juventude e venceu a equipe do Avaí, então jogando fora de casa. O Goiás venceu o Santos por 1-0, eu até falei na sexta-feira no nosso palpite que o Goiás ia vencer o Santos, né, tava com esse pressentimento. Bela vitória também da equipe do Goiás, o do Esmeraldino aí conseguindo uma vitória importante. A equipe do Coritiba também vem jogando o brasileiro muito bem, vem fazendo um excelente campeonato, vence por 1-0 a equipe do América Mineiro, sobe para a sexta colocação, né, tá na posição boa, e é isso aí, né, o Brasileirão, a rodada foi muito boa, e agora eu tô animado, já tô esperando já o próximo final de semana, onde vai vir mais jogos interessantes. Exatamente, Gabriel. E como você mesmo disse, né? Campeonato Brasileiro tem espaço aqui dentro do nosso Connect Sport, né? A Com cobertura completa certeza. dessa rodada e dos próximos jogos tá aqui dentro do nosso Connect Sport. Passamos a rodada aí, a régua aí desses grandes jogos aí desse final de semana do Campeonato Brasileiro. E antes de falarmos da segunda divisão da Série B, tem recado aqui dentro do nosso Connect Sport, né? A rede banda larga que ajuda a fazer a transmissão aí do nosso Connect Sport tem um recado nesse momento no nosso programa. 5 motivos para contratar o link dedicado Rede Banda Larga para a sua empresa. 1. Rede própria. Cobertura em toda a cidade, contando uma rede própria robusta e tecnologia de última geração. 2. 100% de banda. A conexão contratada é fiel à que o cliente acessa de fato, ou seja, você vai receber a velocidade que contratou. 3. Link simétrico. Bandas separadas para taxas de download e upload iguais. 4. Baixa latência. Os pacotes são enviados e recebidos em menos tempo. 5. Você sempre conectado. Conexão com as principais rotas, nacionais e internacionais. O que está esperando para dar esse salto enorme para a sua empresa? Vem para a rede. Tá aí o comercial da Rede Banda Larga, né? Listando 5 motivos para vocês ser um dos assinantes da Rede Banda Larga, embora não tem só 5 motivos não. Tem muito mais de 5 motivos aí para você fazer parte também da família Banda Larga. Gostou aí do comercial, você que está assistindo pela primeira vez? Quer saber como entrar em contato aí com a Rede Banda Larga? Tá o telefone aí, o número aí no nosso GC, que é o 11
4858-8741. Nós repetindo novamente, o telefone da Rede Banda Larga é o 11 4858 8741. Você será direcionado aí ao suporte da Rede Banda Larga para ser um dos assinantes aí da Rede Banda Larga, que tenham aí pacotes de internet por um preço acessível. Se você aí quer uma internet de qualidade, rápida, para o seu comércio, para sua casa, que não vai oscilar, vem para a Rede Banda Larga que vocês vão assinar um pacote por um preço acessível, além de ter também a TV Fibra, né, que é disponibilizada em 90 canais, entre eles o canal 6, que passa a programação da Connect Brasil TV SP e está passando o nosso Connect Sport aí na região de Carapicuíba, Barueri, Osasco, Itapevi, Santana de Parnaíba. É a Rede Banda Larga presente aí na casa de várias pessoas aí da região oeste, e fica aqui o meu abraço a todos os que acompanham o nosso Connect Sport pela Rede Banda Larga. Portanto, quer a internet de qualidade por um preço acessível, vem para a Rede Banda Larga. Bom, Gabriel, vamos falar agora de Série B. A Série B tem espaço aqui dentro do nosso Connect Sport, e quem vai trazer informações detalhando aí dentro do nosso Connect Sport esses grandes jogos que tivemos aí pela 7ª rodada é o nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sport. Segundou aqui com o final da 7ª rodada da Série B, né? Essa rodada que ainda tem mais um jogo hoje, é bem verdade, né? Entre Ituano e Grêmio, um jogo muito importante para a parte de cima da tabela. Mas já tivemos nesse final de semana alguns jogos que mexeram com toda a parte de cima, né? Tivemos o Vasco ganhando ontem de 1-0 do Bahia em São Januário, né? Com um golaço do Figueiredo, né? O garoto Figueiredo, seu primeiro gol como profissional do Vasco, né? Deu a vitória por 1-0 pro Vasco. O Vasco subiu na tabela, né? Foi de sexto, foi para 4º lugar, entrou no G4, né? A torcida tá bastante animada. O Cruzeiro, que ganhou ontem de 1-0 do Náutico fora, gol do William, subiu para o primeiro lugar, tá disparado em primeiro agora, isolado, sozinho. E o Sport, que ganhou da Chapecoense fora de casa na sexta-feira também, deu um salto na tabela e agora está em segundo lugar ali com 14 pontos, né? Atualmente temos o Cruzeiro, então, em primeiro lugar com 16 pontos, o Sport com 14, o Bahia e o Vasco com 13, o Novo Horizontino, que ganhou no final de semana da Ponte Preta, tem 12, passou o Grêmio, e o Grêmio, que joga essa noite contra o Ituano, tem 10 e pode ir a 13, né, e entrar de volta no G4. Já o Z4, né, tem os dois times de Maceió, CSA e CRB, né, mais o Guarani, o time campineiro, e o Tombense, né, são os 4 times que hoje, se acabasse o campeonato, estariam rebaixados, né. Guarani tem 7, CSA tem 7, Tombense 6 e o CRB, o Lanterninha, com 4 pontos. Fecham aí, né, os 4 últimos lugares da Série B. E é bom já abrir o olho, né, porque já estamos chegando num terço do campeonato, né, na 10ª rodada daqui a pouco, já finalizamos a 7ª rodada, e é bom ficar de olho porque senão cobra, né, quando começar a tentar reagir, pode ser que não tenha mais forças, não tenha mais chance, e esses times podem acabar sendo rebaixados. Lá na frente, pelo que a gente vê, a briga vai ficar mesmo entre os peixes grandes, né? Briga de gente grande, vai ficar os campeões brasileiros ali brigando pelas vagas até o final, e promete ser uma disputa muito boa nesse campeonato. E aí, o que vocês acham aí da Connect Sport aí no estúdio? O que vocês acham? Como é que vai ficar aí esse campeonato? O que vocês estão achando? O campeonato até agora muito equilibrado e muito disputado, né? Lucas Rangel para Connect Sport São Paulo, um abraço. Um abraço aí ao nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia, trazendo aí mais uma excelente reportagem ao nosso Connect Sport, falando aí da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Antes de responder a sua pergunta, Lucas, o Gabriel vai responder daqui a pouco, eu vou passar o restante dos resultados, né, dessa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que teve o início da rodada a Ponte Preta perdendo para a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Tivemos também a vitória do Sport Recife, o Sport até o momento fazendo uma grande campanha, vencendo a equipe da Chapecoense pelo placar de 1-0. O Criciúma venceu a equipe do CRB jogando no Heriberto Rios pelo placar de 3-0. O Londrina, jogando no Estádio do Café, venceu o Brusque pelo placar de 2-1. Tivemos um empate em Tombense, jogando em Minas Gerais com a equipe do Guarani pelo placar de 1-1, perdão.
O Sampaio Correia vencendo a equipe do Vila Nova pelo placar de 2-0. O CSA empatando contra a equipe do Operário pelo placar de 0-0. O Náutico jogando nos aflitos perdeu para a equipe do Cruzeiro pelo placar de 1-0. E tivemos também a importante vitória do Vasco da Gama jogando em São Januário, vencendo a equipe do Bahia pelo placar de 1-0. Teremos o complemento dessa rodada com o jogo encerrando essa rodada jogando em Itu, a equipe do Ituano enfrentando a equipe do Grêmio nesta noite. Gabriel, eu queria saber a sua análise aí sobre essa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro com grandes jogos, né? O Cruzeiro aí na liderança, o Vasco apresentando uma recuperação também. Queria que você fizesse a sua análise aí sobre essa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B que tá num nível muito bom, né, cara? Vemos aí clubes grandes na liderança. O Cruzeiro tá lá em primeiro colocado com 16 pontos, com a grande vitória sobre o Náutico na partida de ontem por 1-0. O Sport também, né, que já havia vencido, se não me engano, na sexta-feira, está na segunda colocação. A equipe do Bahia, com a derrota, se manteve na terceira. E o Vasco, que conseguiu uma grande vitória ontem pelo placar de 1-0. São Januário estava lotado, a torcida Cruz Maltina lotou o estádio, apoiou a sua equipe e contou com um golaço do Figueiredo de fora da área, né, uma jogada ensaiada aí onde ele pega firme na bola na cobrança de falta, a bola entra lá dentro do gol. O Vasco parece que está respondendo, né, cara? Vencendo de 1-0 aqui, 1-0 ali, um empatezinho aqui, quando de repente já está na 4ª colocação, já entra no G4, né, e consegue esse grande resultado contra a equipe do Bahia, que é o concorrente direto. Então, é um jogo de 6 pontos e foi um jogo onde o Vasco tinha que ganhar e venceu bem, venceu por 1-0 e está lá na 4ª colocação. Já a equipe do Grêmio, que joga logo mais também, né, precisa vencer para voltar ao G4 da Série B. A equipe está na 6ª colocação, se vencer, inclusive, passa a equipe do Vasco, que pode até passar a equipe do Bahia, pode dar um pulo de 6º para 3º colocado. Então tem um jogo importante aí logo mais contra a equipe do Ituano. E o Cruzeiro conseguiu essa grande vitória. E lá embaixo, né, cara, eu tive times como o Guarani também, que está lá na 17ª colocação. A equipe do Náutico caiu para 14º. A equipe da Ponte Preta também deu uma baixada no ritmo, começou bem, já está na 12ª colocação. E essa Série B, parece que os times grandes, dessa vez, eu acho que não vai ter nenhuma surpresa. Acho que vai ficar entre a equipe do Vasco, entre o Grêmio, entre a equipe do Cruzeiro, o Sport. A Chapecoense também pode aparecer como candidato, a equipe do Criciúma também. Então, até agora uma Série B onde, na minha opinião, poderia acontecer surpresas, mas por enquanto não teve nenhum tipo de surpresa tão grande. A gente vê lá times como Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Sport, lá na parte de cima da tabela. Exatamente, tá aí a excelente análise do nosso comentarista Gabriel Sanches, e chegou aquele momento do nosso Connect Sport, onde quem está nos assistindo tem espaço aqui dentro do nosso programa. Temos recados aí, produção? Renato Sanches, semana de Libertadores, exatamente, Renato, uma semana aí recheada de jogos da Libertadores e jogos decisivos também para times brasileiros. Amanhã vamos falar sobre isso, né? Inclusive. Exatamente, a partir de amanhã a gente vai falar aí, abordar aí a Copa Libertadores dentro do nosso Connect Sport. Renato Sanches, Cano iluminado, exatamente, aí o Germán Cano sendo um grande destaque aí da equipe do Fluminense. Miguel Sanches, Deus os abençoe. Valeu, Miguel. Amém. Que Deus abençoe você também. E muito obrigado pela audiência aí do nosso Connect Sport. Renato Sanches, técnico e torcida deram a vitória para o Fogão. Exatamente, Renato. A gente falou aqui dentro do nosso Connect Sport, né? O Botafogo aí engrenando dentro do Campeonato Brasileiro com um grande trabalho aí do técnico Luiz Castro e a torcida abraçando esse projeto aí do John Textor, e o resultado tá aí, né? O desempenho do Fogão aí dentro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Bom, falando sobre esses jogos aí da Série B, né? O Cruzeiro tem mantido uma constância aí sobre o trabalho do técnico Pesolano. Chega a sua 6ª vitória consecutiva e lidera a Série B. É muito legal a gente ver que aos poucos aí o Cruzeiro apresentando um grande futebol e voltando a ter os seus dias de glória aí dentro do cenário do futebol brasileiro, podendo retornar à elite do Campeonato Brasileiro da Série A. O técnico Pesolano aí, que teve uma ideia de jogo abraçada pelos jogadores, tem o Edu como seu principal destaque, na defesa tem o seu pilar principal, que é o goleiro Rafael Cabral, e o Cruzeiro aí fazendo uma grande Série B e chega na liderança da competição. De resto, é igual o Gabriel falou, a gente teria uma Série B histórica, né, pelo fato dos times que estão disputando elas, né, mas também até agora nenhuma surpresa aí, as primeiras colocações aí apresentam isso, que são os melhores times liderando a competição. Me agrada também muito o Sport, né? O Sport aí
tendo uma crescente dentro da competição também. E é importante a vitória do Vasco, né? O Vasco, como a gente falou, o Gabriel mesmo falou ali, mesmo não apresentando futebol bonito, mas faz a lição de casa, vence por 1-0 ali, vence outra partida também por 1-0. Vencer, né? Meio que sofrido, né? Mas faz a lição de casa, vai mantendo a constância e a gente vê uma pequena evolução aí do trabalho do técnico aí, Zé Ricardo, frente à equipe do Vasco, e o Vasco aos poucos aí vai engrenando dentro da competição e alcança o seu principal objetivo, que é a entrada no G4. Gabriel, antes de passarmos para o futebol internacional, eu faço a pergunta para você com relação ao Vasco aí. O Vasco que aos poucos vai apresentando o futebol aí, tendo uma pequena evolução. Na sua visão, assim, o que podemos esperar dessa equipe do Vasco para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B? Cara, o Vasco realmente foi o que a gente falou, né? Não vem jogando tão bem assim, mas vem conquistando vitórias importantes. E na Série B, cada jogo é uma final e o Vasco está tratando cada jogo como uma final. É verdade, talvez esses jogadores não sejam talvez os melhores jogadores da Série B. Por exemplo, ano passado, se você botar no papel, o time do Vasco era muito melhor do que esses jogadores como o Cano, que estava no Vasco ainda, Marquinhos Gabriel, o lateral Zeca, né, jogadores o próprio Gano Castan também, jogadores de nome, mas que o Vasco não conseguiu ali da Liga, né, na Série B do ano passado. E esse ano, com jogadores talvez de não tão nome assim, está conseguindo as vitórias, está conseguindo aí brigar lá na parte de cima da tabela, e eu acho que é isso que o torcedor vascaíno quer. E o Vasco, se continuar desse jeito, pode sim brigar para subir. Inclusive também o Vasco tem essa questão da SAF, que pode vir ou não, né, da 777, então tem que ver isso também para o meio do ano. Se vier, pode pintar algumas contratações importantes no Vasco no meio do ano, né? Acho que seria de extrema importância também, se quiser chegar longe aí na Série B. Então, se o Vasco conseguir trazer uma peça ou outra agora nessa janela do meio do ano, conseguir manter um trabalho bom no Zé Ricardo, talvez, ou então não, né? Porque inclusive veio a notícia que o pessoal lá da SAF do Vasco não gosta muito do estilo do Zé Ricardo e poderá demitir o técnico depois que eles assumirem o clube. Então, vamos ficar de olho nisso aí, mas se o Vasco trouxer algumas opções para o treinador, conseguir continuar mantendo o seu ritmo e conseguir continuar ganhando esses jogos dentro de casa, que é o mais importante, com o apoio da torcida, pode sim brigar e quem sabe até chegar lá em primeiro ou segundo colocado na Série B e estar na Série A do ano que vem, que eu acho que é isso que o torcedor quer, né? Exatamente, Gabriel. Tá aí a sua excelente análise. Já pegando o gancho, você falando que o Zé Ricardo corre risco de ser demitido da equipe do Vasco. Tem informação aqui dentro do nosso Connect Sport, a demissão do técnico Humberto Louser, né, do Atlético Goianiense, logo após a derrota aí para o Atlético Mineiro, né? Humberto Louser aí sendo o 13º técnico dessa Série A demitido aí. E mais uma vez, Gabriel, a gente anunciando isso aqui dentro, né? A quinta rodada das cadeiras aí dos técnicos e o Humberto Louser saindo da equipe do Atlético Goianiense. Você quer falar alguma coisa sobre essa notícia, Gabriel? Não tem nem mais o que falar sobre isso, né? Impressionante. Cada rodada que passa, a gente vê pelo menos um treinador demitido, estamos mantendo a média aí. Quero saber no final do campeonato, lá na 38ª rodada, quantos técnicos terão sido demitidos até lá, hein? Tô curioso. Exatamente. Fazer um bolão depois aqui pra gente acertar. Vamos começar a fazer um bolão aqui dentro do nosso Connect Sport de qual vai ser o técnico demitido aí. Aí no final do campeonato a gente vê e quem for melhor dessa competição vai ganhar um prêmio especial. Tá bom da gente fazer isso, né? Porque cada rodada, cada dia é um técnico demitido, né? Enfim, é o futebol brasileiro, né? Isso aí. Continuando com essa cultura aí da demissão dos técnicos, né? E quem paga com isso é os clubes, enfim. Mas veremos aí quem será o novo técnico do Atlético Goianiense e quem também vai ser o futuro técnico demitido aí dessa Série A ou da Série B. Bom, mas falamos do futebol nacional e vamos para o futebol internacional, tendo espaço aqui dentro do nosso Connect Sport, né? Tendo encerramento aí de algumas competições europeias com títulos já definidos, mas também outros lugares aí, tendo ainda a briga aí na Barclays Premier League, né? A gente tem a briga aí, o City que tropeçou nesse final de semana e o Liverpool ainda vivo pelo sonho da Barclays Premier League. Na Itália também temos o Milan podendo voltar a conquistar o campeonato italiano aí depois de 11 anos. Quem vai trazer as informações desses grandes jogos aí também é o nosso correspondente diretamente de Aveiro, Portugal, Henry James. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, amigos do Connect. O Henry passando aqui para atualizar a rodada do futebol europeu para vocês aí do final de semana. Vamos começando aqui em Portugal. O Porto, né, já campeão, venceu o Estoril por 2-0, né, pela última rodada. O Sport, que ficou com o vice-campeonato, venceu também o Santa Clara por 4-0. E o Benfica venceu o Passos Ferreira por 2-0. Também o Benfica fica na terceira colocação. Finalizamos o campeonato aqui em Portugal.
Na Alemanha tivemos o Dortmund, que venceu por 2-1 o Hertha na despedida de Haaland, né? E o Bayern, também, Bayern já campeão, entrou em campo, empatou por 2-2 com o Wolfsburg. Então na Alemanha é isso aí. Na França tivemos o PSG, né, que venceu por 4-0 o Montpellier. Né? Messi marcou 2 vezes, Di Maria e Mbappé fecharam o placar para os franceses. PSG já campeão também. Na Itália ainda está tudo em aberto, né? Na Itália e na Inglaterra, mas na Itália ficou tudo para a última rodada também. A Inter, né, ganhou do Cagliari por 3-1 e o Milan venceu a Atalanta por 2-0. Agora faltam apenas 2 pontos na última rodada do italiano. O italiano ficou tudo para a última rodada, vai ser um excelente fim de campeonato do italiano. O Milan agora vai visitar o Sassuolo, né, em busca do título. E a Inter, né, tem que secar e recebe a Sampdoria. Então teremos um grande jogo aí na Itália também. Na Inglaterra, vamos para a Inglaterra, o City, né, o City tropeçou diante do West Ham, empatou por 2-2 com o West Ham e agora deu a chance do Liverpool chegar mais próximo. Aí, falando do Liverpool, né, na final da Taça da Inglaterra, o Liverpool venceu o Chelsea nos pênaltis, né, e faturou a Taça da Inglaterra, aí mais um caneco pro time do Klopp. E agora vai jogar contra o Southampton para diminuir a vantagem pro líder City, né? Se ganhar, diminuir a vantagem, também fica para a última rodada da Premier League. Agradeço a todos vocês, uma boa tarde, um ótimo programa. Sempre bom participar com vocês. Um abraço aí para o nosso correspondente diretamente de Aveiro, Portugal, Henry James, trazendo informações aí do futebol internacional dentro do nosso Connect Sport. Gabriel, fique à vontade aí para fazer os seus destaques, né? Temos aí a briga ainda pelo título na Barclays Premier League, na Série A Team na Itália, e tivemos também o Liverpool mais uma vez com um grande trabalho do Jürgen Klopp, conquistando a FA Cup aí em cima da equipe do Chelsea. O tempo normal, empate em 0-0, e na disputa por pênaltis aí o Liverpool vencendo por 5-4 a equipe do Chelsea. Fique à vontade, Gabriel, para fazer as suas análises aí sobre esses grandes jogos que tivemos em território europeu. Não, começar falando então da Copa da Inglaterra, né, cara? Que foi um grande jogo, foi um jogo que eu confesso que assisti na íntegra, né? Vi o jogo inteiro. E foi um jogo que eu não sei como até agora esse jogo foi 0-0. Foi chance para lá e para cá. Foi realmente 2 bolas na trave pelo lado do Liverpool. O Chelsea também chegou com bastante perigo, muito com o Lukaku, com o Mason Mount. Só que o jogo acabou indo para os pênaltis. E nos pênaltis, mais uma vez, a equipe do Liverpool se sai campeão. Lembrando que na final da Copa da Liga, que aconteceu em fevereiro, né, 3 meses atrás, o Liverpool já tinha vencido o Chelsea nos pênaltis também, e agora na Copa da Inglaterra vence de novo e completa uma dobradinha, e quem sabe até uma tríplice coroa se a equipe vencer a Premier League, né, mas está na situação mais difícil do que nas Copas, onde já foi campeão. Mas fala um pouquinho aí da equipe do Chelsea, né, cara? O Chelsea que agora tenta ver um futuro melhor, né, com a chegada dos seus novos donos, depois aí da questão polêmica envolvendo o Abramovich, né, o russo, né, a equipe acabou tendo seu dinheiro bloqueado, contas bloqueadas e tudo mais, agora com a venda tenta manter aí um futuro bom, um futuro próspero, tem um grande time e aí fica para a temporada que vem aí. A equipe que está na Champions League vai voltar firme e forte também no campeonato inglês, nas competições também locais. Então, o Chelsea tem que sair de cabeça erguida dessa temporada, onde ficou no quase, né? Quase na Copa da Liga, quase na Copa da Inglaterra, quase eliminou o Real Madrid da Champions League, mas infelizmente acabou não conseguindo. Mas pelo menos saiu com 2 títulos, né? Vencendo o Mundial de Clubes, a equipe do Palmeiras, e também vencendo a Supercopa da UEFA, quando venceu a equipe do Villarreal. Então, pelo menos sai com 2 títulos aí, tá de bom tamanho para a equipe do Chelsea. Já a equipe do Liverpool, né, cara, que pode fazer aí histórica e conquistar 4 títulos numa mesma temporada, né, depois de vencer a Copa da Liga, venceu a Copa da Inglaterra, tá na disputa agora da Premier League. É bem verdade que a equipe está numa situação complicada, tem que vencer o Southampton amanhã e no final de semana vencer de novo a equipe do Wolverhampton e torcer para o Manchester City tropeçar diante da equipe do Aston Villa. O Manchester City, que se tivesse vencido ontem, estaria numa situação relaxada, teve um pênalti aos 40 do segundo tempo, mas o Mahrez acabou desperdiçando e o jogo acabou terminando em 2-2 contra o West Ham. E agora pega a equipe do Aston Villa, que tem nada mais nada menos como Steven Gerrard, o treinador da equipe do Aston Villa. O Gerrard que nunca deu uma Premier League, né, para o time do Liverpool, para a torcida do Liverpool, ele que jogou quase toda a sua carreira no Liverpool, e agora pode dar como técnico, sendo treinador do Aston Villa, ou seja, se ele arrumar um empatezinho lá no Etihad Stadium e a equipe do Liverpool vencer os 2 próximos jogos, o Liverpool será campeão inglês. Então, quem sabe aí o Liverpool não conquista esse título, e o Manchester City está com a faca e o queijo na mão, basta apenas vencer em casa na próxima rodada para conquistar o campeonato inglês.
Agora, falando do campeonato italiano, na verdade, uma última coisa sobre a Inglaterra. Ontem também tivemos a final da Copa da Inglaterra feminina, que também acontece em Wembley, né? Também é uma competição bastante tradicional lá na Inglaterra, e a equipe do Chelsea venceu a equipe do Manchester City na prorrogação. Pelo menos aí no futebol feminino, o Chelsea conquistou um título na Copa da Inglaterra, um grande título aí, com a Samantha Kerr, australiana, sendo o grande destaque da partida, um grande jogo que acabou terminando em 3-2 para a equipe do Chelsea. Agora vamos falar assim do campeonato italiano, o Milan também, né, cara, muito próximo aí do título italiano, basta apenas vencer a equipe do Sassuolo na última rodada. É um time que talvez não seja aí, talvez o melhor time do mundo, né, com jogadores talvez não tão conhecidos assim, mas que sob o comando do seu técnico, embalou, encontrou aí uma forma de estilo de jogo muito bom, com jogadores também importantes, como é o caso do Theo Hernandes, do Giroud, do Rafael Leão. Então acabou encontrando esse estilo de jogo e está muito próximo aí de conquistar o campeonato italiano pela primeira vez desde 2011. E o Ibrahimovic no elenco aí, que também estava no elenco daquele título lá em 2011. Então vamos ver se o Milan consegue no final de semana que vem. Na Espanha não teve muita coisa, o Atlético Madrid venceu, garantiu sua vaga na Champions, o Barcelona, se não me engano, empatou, o Real Madrid também empatou, o Real Madrid está de olho, né, na Champions League. Temos a última rodada também no final de semana que vem. E na Bundesliga, destaque vai para a despedida do Haaland, né, que marcou gol também de pênalti contra a equipe do Hertha Berlim, na vitória por 2-1 do Dortmund. E o Haaland agora vai para a equipe do Manchester City e ele deixa o Borussia Dortmund com 85 gols em 88 jogos. Vou deixar essa informação para você, Gabriel. Tamo junto. A gente já tinha falado aí do desempenho do Haaland há uns programas atrás, né? O que ele pode agregar de uma forma tática para essa equipe do Manchester City. Com certeza é uma grande contratação aí, deixando a equipe do Borussia Dortmund. Mas antes da minha análise aí, temos recados, produção, de quem acompanha o nosso Connect Sport? Tá aí o mestre Sidney, né? O mestre Ney aí que teve aqui no nosso programa aqui, num ótimo bate-papo, né? Faz um grande trabalho aqui na capoeira aqui da região oeste, né? Com um projeto principalmente aqui em Carapicuíba, né? Gingando pela cidade aí, presente no nosso Connect Sport. Parabéns pelo programa, muito obrigado, mestre Ney, é uma honra tê-lo aqui no nosso Connect Sport. Temos também o Miguel Sanches. Aonde está o nosso comentarista Daniel? Então, Miguel, o Daniel passou mal, né? Teve um pequeno mal-estar, não vai estar presente no nosso Connect Sport nem de hoje, nem de amanhã, mas quarta-feira ele está de volta aí, melhor aí, para poder agregar aí dentro do nosso Connect Sport. Fica um abraço aí pro Daniel que está acompanhando o nosso programa e quarta-feira ele está de volta zerado. Desejo aí melhoras ao nosso comentarista Daniel Godoy. Temos também o Miguel Santos comentando a Série B equilibrada e acho que somente nas últimas rodadas saberemos quem subirá. Exatamente, Miguel. A gente falou aí, né, os times aí que estão que foram rebaixados aí da Série A, agregando aí com os times que já estão nessa Série B, uma Série B muito disputada e realmente as definições aí deverá ser na última rodada mesmo. Miguel Sanches, Bahia dominou o jogo, mas não conseguiu pontuar. Exatamente, Miguel. Aí o Vasco achou um gol, né? Teve até a declaração aí do Danilo Fernandes que falou que a torcida do Vasco comemorou o gol como se o time tivesse conquistado uma final de campeonato, né? Mas é o Vasco aí fazendo a lição de casa e conquistando uma vitória importante diante da equipe do Bahia. Bom, falando a minha análise aí sobre o futebol internacional, né? Vou começar falando sobre a Carabao Cup, né? A FA Cup aí, o Liverpool conquistando o título e o Jürgen Klopp sendo o primeiro técnico da história do Liverpool a conquistar todas as competições que já disputou, né? Acredito que só falta para ele aí a Europa League, né? Que ele perdeu esse título em 2016, mas de resto aí dessas competições que disputou aí, tanto em solo internacional conquistando a Champions League e o Mundial de Clubes, quanto aí conquistando todos os títulos possíveis frente ao time inglês aí do Liverpool, né? E o Liverpool aí mais uma vez mostrando por que é um grande time, né? Apresentou um grande jogo de intensidade, tanto o Liverpool quanto o Chelsea. Não foi à toa que foi um jogo decidido nos detalhes, nos pênaltis, e o Liverpool se sagrando campeão da FA Cup aí, conquistando mais um título histórico aí sob o comando do Jürgen Klopp. E falando propriamente também da Itália, né? É muito bacana a gente ver o Milan retornando aos seus dias de glórias aí, né? Brigando pelo título aí junto com a equipe da Inter de Milão, mas parece que o técnico Pioli ali tá dando jeito frente a essa equipe do Milan e vai ser muito bacana a gente ver o Milan aí conquistando o campeonato italiano depois de 11 anos e aí isso aí, os grandes jogos da Europa, e pode ter certeza que o nosso Connect Sport estará ligado e vai manter vocês sempre bem informados de todos os campeonatos europeus aí com o nosso correspondente de Portugal, Henry James. E chegou aquele momento dentro do nosso Connect Sport, que é o Minuto Olímpico aí com o nosso comentarista Gabriel
Gabriel Sanches. Bora. Olhei aqui na pauta, né? O Minuto Olímpico de hoje está recheado, né, Gabriel? É com você nesse momento aí, sim. trazendo informações das outras modalidades esportivas dentro do nosso Connect Sport. Vamos começar então, Gabriel. Vamos começar então falando sobre NBA. Ontem então tivemos aí os dois últimos jogos dos 7, né, da Conferência Leste, da Conferência Oeste, e tivemos duas equipes, então, as duas últimas equipes classificadas para a final de conferência, começando pelo Boston Celtics, meu time, que eu fiquei muito feliz, inclusive, atropelou a equipe do Milwaukee Bucks pelo placar de 109-81, jogando em casa, e se classificou, né, para a final de conferência, onde enfrenta a equipe do Miami, e essa série começa amanhã, e durante a semana também eu vou trazendo a notícia sobre Boston Celtics e Miami Heat. Já no lado oeste, a equipe do Dallas Mavericks surpreendeu a equipe do Phoenix Suns e, jogando fora de casa, atropelou a equipe do Phoenix Suns pelo placar de 123-90, com grande atuação de Luka Doncic. E na final de conferência, a equipe do Dallas enfrenta a equipe do Golden State Warriors, Stephen Curry, Klay Thompson e companhia. E também acontece nessa semana. Lembrando que amanhã começa a final entre Boston e Miami, e na quarta entre Golden State e Dallas, e vai intercalando assim. Então teremos jogos praticamente todo dia nessa final de conferência que promete bastante, e eu vou trazer tudo para vocês aqui no Minuto Olímpico. Agora vamos falar de basquete, só que aqui no Brasil, né? O NBB pegando fogo também está na semifinal, e tivemos aí 2 jogos esse final de semana, começando no dia de sábado, onde a equipe do São Paulo, jogando em casa, empatou a série contra o Franca, né, pelo placar de 87-74, jogando no Morumbi, e agora a série está empatada em 1-1, e o jogo 3 acontece hoje à noite, também nos ginásios do Morumbi. Então vamos ver se o São Paulo consegue prevalecer o mando de quadra e abrir 2-1 na série contra a equipe do Franca. Já ontem à noite, a equipe do Flamengo fez um segundo tempo brilhante, né, e virou o jogo para cima do Minas e conquistou uma vitória pelo placar de 77-63. A equipe do Flamengo abriu 2-0 na série, e se vencer amanhã, também lá em Minas, se garante então na final do Novo Basquete do Brasil. Mais uma vez o Flamengo, que é o maior vencedor da competição, com 6 títulos, né? Então vamos ver se o Flamengo consegue aí mais um título do NBB. Agora vamos falar de tênis, né? Ontem também tivemos a final do ATP 1000 de Roma, onde Novak Djokovic conquistou mais um título. Ele que também chegou à incrível marca de 1000 vitórias na carreira, igualando apenas aí jogadores como Rafael Nadal, Roger Federer e Jimmy Connors, né? Então está o grande feito de Novak Djokovic, e que na final venceu o grego Tsitsipas pelo placar de 2-7-0, com parciais de 6-0, né? E também 7-6 no segundo set, e conquistando mais um título em sua carreira. Tá então o Novak Djokovic voltando ao seu melhor nível. Lembrando que na semana que vem começa o torneio de Roland Garros, e eu vou trazer tudo para vocês também desse grande torneio, onde já teve Gustavo Kirten, né, nosso Guga, que venceu o Roland Garros por 3 vezes em 97, 2000 e 2001. Então eu vou trazer tudo para vocês sobre esse grande torneio de tênis. E para finalizar, vamos falar de atletismo, né? Começou a Diamond League, que reúne atletas do mundo inteiro, e o brasileiro Alisson Santos venceu então aí a etapa de Doha, no Catar, no 400 metros com barreira. Lembrando que ele é o atual medalhista de bronze, né, nas Olimpíadas de Tóquio, já começando seu ciclo para Paris 2024, e começa a etapa de Doha vencendo aí, né, com tempo de 47 segundos e 24 centésimos, seguido aí pelo americano Rai Benjamin, e o Thomas Barr completou o pódio. Lembrando que o norueguês, que bateu o recorde mundial da prova nas Olimpíadas do ano passado, não participou. Então o brasileiro conquista essa medalha de ouro, ele que está na preparação para o Mundial de Atletismo, que acontece no mês que vem nos Estados Unidos. Eu vou trazer também aí tudo para vocês sobre esse grande Mundial de Atletismo. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje, e amanhã volto com muito mais notícias para vocês. Tamo junto! É isso aí, quando o Gabriel aí é um jornalista completo, né? Faz excelentes análises como comentarista e também contribui aqui dentro do nosso Connect Sport com o Minuto Olímpico, trazendo aí uma cobertura especial das outras modalidades esportivas dentro do nosso programa. Muito obrigado, Gabriel, pelas excelentes informações, e com essas informações de hoje a gente vai encerrando o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. Agradeço aí em especial a sua excelente participação, Gabriel, no programa de hoje. Valeu, Xará, tamo junto, obrigado aí pela oportunidade. Mandar aqui também minhas melhoras aí ao nosso amigo Daniel, que felizmente não pôde estar com a gente. Melhoras aí, amigo, tamo junto, se precisar aí é só falar também. E é isso, vamos que vamos que a semana começou, a semana também tem Libertadores, tem final da Europa League, tem Copa Sul-Americana. Então vamos, que a semana só começou, e vamos com tudo. E é isso aí, tamo junto, abração.
Um abraço, Gabriel. Até amanhã. Amanhã estamos de volta aí com o nosso Connect Valeu, Sport. tamo junto. Desejando aí melhoras aí ao nosso comentarista Daniel Godoy, que quarta-feira está de volta aí dentro do nosso Connect Sport. E também vamos encerrar o nosso programa com a última informação, né? O Connect Sport ontem fez uma cobertura, um Connect Sport especial, diretamente da Toca da Coruja, estádio do Vila Isabel, prestigiando aí, né, a final da Copa do Busão, o jogo entre o Juventus Ariston enfrentando a equipe do Santa Rita, onde o Juventus Ariston venceu a partida pelo placar de 2-0 e se sagrou aí bicampeão da Copa do Busão. Por isso aí fica os parabéns aí do nosso Connect Sport aí ao Juventus Ariston aí, comandado pelo técnico Duda, que venceu a equipe do Santa Rita pelo placar de 2-0 e se sagra bicampeão da Copa do Busão. Esse programa vai sair especial aí nos próximos dias, essa edição especial aí do Connect Sport, especial Copa do Busão. Agradeço a todos vocês também que acompanharam o nosso Connect Sport de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados ao nosso Connect Sport e a toda a programação, a sequência de programas que vem por aí da Connect Brasil TV SP. Desejo a todos uma ótima tarde, uma excelente semana e amanhã estamos de volta com o nosso Connect Sport. Tchau, tchau.